O que você faria se durante uma caminhada noturna do nada surgisse uma mulher de branco e tocasse em seu braço? Isso é o que vamos descobrir na Mulher de Branco, do Wilkie Collins. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre uma das minhas últimas leituras, A Mulher de Branco, do Wilkie Collins. Essa edição aqui foi enviada gentilmente pela editora Pedra Azul, onde o canal e o Insta, são parceiros da editora, e nós temos cupom de desconto em todo o site da editora. Basta digitar o cupom CIDA, você ganha desconto lá. A editora Pedra Azul, ela sempre traz títulos inéditos para o Brasil. Ela sempre foca em clássicos maravilhosos que não são tão conhecidos ainda, aqui no Brasil. E eu gosto muito do catálogo deles, por eles sempre trazerem, então, essas novidades, títulos inéditos. Eu gosto muito. Autores diferentes também, que a gente não encontra tão fácil por aí. Então, o catálogo da Pedra Azul é maravilhoso. Eles também têm um clube de assinatura, onde você recebe, se eu não me engano, a cada 2 meses, alguns clássicos. Então é bem legal, confiram o site da editora. Wilkie Collins era um romancista da era vitoriana, publicou diversas obras, entre elas A Mulher de Branco, que é, então, o título deste vídeo. Ele foi escrito em 1859 e publicado em 1860. Primeiramente, ele foi publicado em folhetins, então ele ia sendo publicado aos poucos, e posteriormente, então, ele foi publicado em forma de livro. A Mulher de Branco é tido, então, como um romance sensação. Ele é um romance, cheio de mistérios, de segredos, misturados com um toque ali do realismo, porque o romance sensação naquela época, ele utilizava casos reais, então o autor se inspirava ali em casos reais, de mulheres que foram matadas por maridos, problemas familiares, da cotidiana ali de Londres, para escrever seus romances. Então, Wilkie Collins foi precursor aí desse tido como romance sensação. Vou primeiro trazer alguns personagens principais que são importantes para o desenrolar da história, para vocês entenderem um pouquinho, e depois eu comento então sobre o livro. Temos aqui o Walter, que é o narrador principal então da história. A história terá outros narradores, mas eu acho que assim, 70% do livro é narrado pelo Walter, então ele é um personagem muito importante. Temos Frederick Fairley, que é o dono da mansão de Limeridge House, então a gente precisa ficar atento nele também. Temos a Laura Fairley, que é sobrinha do Frederick. Temos a Miss Helcombe, ou Marian Helcombe. Ela também é muito importante, ela é filha por parte de mãe da Laura, então ela não é sobrinha do Mr. Fairley, porque o Frederick, o Mr. Fairley, é tio por parte de pai da Laura, então ele tem a guarda da Laura. Temos o Sir Percival Glyde, que esse é um personagem muito importante, e o Conde Fosco, que é um dos nossos também personagens principais. Explicado um pouquinho dos personagens principais, vamos falar então sobre o desenrolar da Mulher de Branco. Primeiro eu quero deixar claro que foi o primeiro contato com o Wilkie Collins. Eu gostei bastante da escrita, ela me envolveu muito durante a leitura. Romance da era vitoriana, eu acho que não precisa nem falar, eu gosto muito de autores ingleses. Acho que os meus autores favoritos, em sua maioria, são autores ingleses. Eu gosto muito de ler era vitoriana, apesar de não ler tanto quanto eu gostaria. É um gênero, assim, que me chama muita atenção. Eu gosto do estilo de escrita, do estilo de narrativa, de como eles detalham os lugares, sabem, as descrições, como eles fazem as construções dos personagens. Então o romance vitoriano, ele fala muito comigo, e eu tava com muitas expectativas de ler o Wilkie Collins, porque ele realmente é sempre bem falado. Ele foi então um precursor ali do romance sensação, aquele gótico, suspense, então é muito bom, eu gostei muito. Como eu falei, a gente tem o Walter, que é a personagem principal. O Walter, então, ele é professor de desenho, ele dá aulas de desenho, de pinturas, ele também trabalha com isso para jornais, enfim, toda essa área. Ele estava em busca de um emprego e ele não conseguia achar nada. Até que um dia ele foi jantar na casa da sua mãe, porque ele morava ali em Londres e a mãe dele morava em uma outra localidade. Ele foi jantar lá junto com o seu amigo Pesca, que é um italiano, que estava morando ali em Londres, e eles ficaram muito amigos porque o Walter, ele salvou o Pesca de uma situação bem complicada. Então o Pesca dizia que ele dava a vida pelo Walter. E quando o Walter precisasse de alguma coisa, que o Pesca sempre ia fazer alguma coisa por ele. Nesse jantar, eles começaram a conversar, tava o Walter, a sua mãe, a sua irmã e o Pesca. Então eles conversaram. O Walter falou que ele precisava mudar de ares. O Walter falou que ele estava precisando de mudar de ares e que seria muito interessante, então, um emprego, em alguma localidade, algum lugar mais distante, ali na natureza, nas fazendas.
Até que o Pesca soube de uma pessoa que precisava de um professor de desenho para dar aula então para as suas sobrinhas, né, que era o Frederick Fairley. Então Walter entrou em contato com o Mr. Fairley, foi aceito, então estava combinado que ele ia para Limerick House. Na volta da casa de sua mãe, ali logo depois do jantar, Walter ele voltou a pé, né, para Londres. Não era tão distante assim, a mãe dele acho que morava, pelo que eu entendo, mais retirado. Ele estava voltando a pé, então, desse jantar, já era noite, acredito eu que por volta da meia-noite, não lembro se fala no livro, mas pelas descrições foi a sensação que eu tive. E ele falava que a lua estava muito bonita, né, que era uma noite muito bonita, e do nada, enquanto ele estava caminhando ali numa encruzilhada, alguém toca no seu braço. Imagina você de noite, né, caminhando. Então alguém tocou o seu braço e quando vira, era uma mulher, né, muito bonita, toda vestida de branco. Gente, imagina o susto, né? Então ele ficou muito assustado, ela também ficou muito assustada, mas ele muito cavalheiro, muito gentil, perguntou para ela, né, por que ela estava ali, se ela precisava de alguma coisa. Ela ficou meio encabulada, meio com medo, mas o Walter era a única opção que ela tinha ali no meio do nada. E aí ela falou que precisava de uma ajuda, que ela precisava ir para Londres, né? E aí o Walter disse que estava indo para lá e que levava ela até Londres. Conforme eles foram conversando, ela disse que tinha uma mulher, né, que morava em Londres, que era uma amiga dela, que ela tinha o interesse dessa mulher e que precisava chegar até lá. Chegando ali até Londres, no começo da cidade, o Walter perguntou, né, como é que ela ia. Ela pediu um cocheiro, né, um carro para ela ir até a casa da mulher. O Walter pagou, chamou o cocheiro. Quando a mulher embarca na carruagem, logo em seguida vem alguns médicos e policiais perguntando se eles não viram uma mulher toda de branco. E o Walter fica meio assim, porque, né, tinha sido aquela mulher e eles dizem que ela tinha fugido do hospício. Então ele fica meio assustado, mas ele resolve acobertar aquela mulher sem saber por quê. Ele sentiu algo diferente por aquela mulher, então ele resolveu protegê-la. Não disse nada, fingiu que ele não viu ninguém. Então eles não foram, né, não conseguiram buscar a mulher. Bom, a noite passou, no outro dia o Walter ia para a Limerick House, né? Então ele foi até a Limerick House, chegou até a residência, foi conversar com o Mr. Fairley, que disse que ele ficaria responsável por dar aulas para as suas sobrinhas, né, para Laura Fairley e para Miss Helcombe. E, além disso, ele precisava restaurar alguns desenhos, algumas pinturas do Mr. Fairley. Então, pela manhã, ele faria essa restauração e, à tarde, ele daria as aulas de pintura como as moças quiserem, se elas queriam ao ar livre, coisas assim. O primeiro contato foi com a Miss Helcombe, né? Eles se deram muito bem logo de cara, então eles conversaram. A Miss Helcombe, ela disse para ele ter um pouquinho de atenção, né, com a irmã dela, porque a irmã dela era muito especial, era uma moça muito delicada, e é muito legal porque o autor ele dá essas características da Miss Helcombe, e você consegue imaginar, né, porque ela era uma moça muito inteligente, muito forte, mas não era muito bonita. Então a gente vê esse contraste entre as irmãs, e aí vem a Laura, né? Eles se conhecem, e a Laura já era uma moça bem bonita, angelical, ele bem delicada, parecia sempre muito frágil, então ele já fica meio apaixonado por ela. Ele vê e sente que ele tinha a sensação de que já tinha visto essa mulher, né? Em algum lugar, que ele já conhecia a Laura de algum lugar. E conforme ele foi conversando com a Miss Helcombe, como eu falei, eles ficaram, né, então amigos, e ele comentou sobre a situação da mulher de branco. Então ele contou toda a história para Miss Helcombe, e a mulher de branco tinha falado para ele sobre Limerick House, sobre Mr. Fairley, que era a mãe da Laura, e ele comentou isso com a Miss Helcombe, e eles acharam algo, né, muito curioso. Muita coincidência, logo ele tá indo para Limerick House e a mulher de branco falar sobre Limerick House, sobre esta Mr. Fairley, e que até então ele não sabia quem era, né? Mas depois ele descobriu que era a mãe das meninas ali. Então os dois já começaram a desconfiar alguma coisa, e a Miss Helcombe ela foi tentar descobrir nas coisas da mãe se existia, né, essa mulher de branco, que era a Anne Catterick. Então, se a Anne tinha algum registro nas cartas da mãe. Ela começou a pesquisar e foi bem a fundo. Eles descobriram então que a Anne passou um tempo assim com a mãe da Laura, com a Mr. Fairley. Então eles ficaram muito curiosos, né? Porque era muita coincidência isso acontecer quando ele estava indo para Limerick House e falar então, né, da mãe dela. Mas eles não descobriram o que, né? O porquê, a importância dessa menina. O Walter e a Laura, eles começaram então a ter muito contato, a ter muita intimidade por causa dos desenhos. A Laura desenhava muito bem. E ele começou a se apaixonar pela Laura, né?
A Laura também começou a se apaixonar por ele. Era um sentimento recíproco, então os dois gostavam muito de ficar juntos, conversavam, mas eles, né, não tinham se tocado, não tinham se beijado. Era aquele amor, assim, distante, mas que um tinha certeza do amor do outro. Até que a Miss Helcombe, né, percebendo então que os dois estavam muito apaixonados, alertou o Walter porque a Laura, ela estava prometida, né, ela estava noiva do Sir Percival Glyde, que é também uma das figuras importantes que eu citei ali no início do vídeo. E ela alertou que a Laura estava noiva, que ela tinha feito um juramento no leito do pai dela, de que ela iria casar com o Sr. Percival. E a Miss Helcombe falou para Laura, né, que ela não precisava, mas a Laura dizia que se ela jurou perante o pai dela, ela tinha que cumprir isso, era um dever que ela tinha com o pai, então ela sentia esse dever com o pai para casar com o Sr. Percival. O Percival, ele era um homem bem mais velho que a Laura, então, e era um homem muito estranho. Então o Walter, ele soube que ele não ia ficar com a Laura, e que ele amava muito ela e que uma forma de proteger ela, de fazer ela feliz, era se afastando, né? Foi a pedido da Miss Helcombe que ele iria embora, então ele fez ali todo um jogo, né, com algumas desculpas. Ele falou para o Mr. Fairley que ele precisava voltar para Londres com muita urgência, que tinha recebido uma carta. Então eles fizeram todo esse combinado para a Laura poder casar e viver a vida, né, então, que ela tinha ali jurado ao seu pai. Durante esse tempo ali em que o Walter estava indo embora, mas ele estava ali, e que o noivo da Laura estava para chegar, a Laura recebe uma carta sem remetente dizendo que não era para ela se casar então com o Percival, né? E ela ficou meio assim, porque quem é que iria mandar aquilo? O Walter ficou meio desconfiado, porque a mulher de branco tinha falado para ele sobre um Sir, né? Um conde ali, que ela tinha muito medo. E então surgiu esse bilhete, essa carta para Laura, e a Laura ficou meio assim. Resolveu seguir então o que ela tinha prometido ao pai. O Walter então ele foi embora de Limeridge House, chegou o noivo, né, da Laura, o Percival. Então eles combinaram o casamento, mas ele sempre dizendo para Laura que se ela não quisesse, né, ele não ia forçar ela a nada, que ele gostava muito dela, mas que ela não era obrigada a casar com ele, que estava tudo bem. A Miss Helcombe também, né, chegou a falar que era para ela desistir, mas ela disse que não iria desistir e que ela estava assim certa da decisão. Eu esqueci de ressaltar uma coisa que o Walter percebeu ali depois de uns dias de estar em Limeridge House, que é a semelhança entre a mulher de branco e a Laura. Então era daí que ele tinha aquela sensação que ele conhecia a Laura de algum lugar, porque as duas eram muito parecidas. Então, quando a Laura falou que estava certa de que iria se casar, o casamento foi marcado logo em seguida. Então, alguns meses, eu acho que um mês depois que o Walter foi embora, o casamento já ia se realizar, já foi marcado para um mês ali depois. Então, foi tudo muito rápido. O Sr. Percival queria muito, né, casar logo com a Laura. Era muito estranho, assim, essa pressa, essa vontade de casar logo. Então eles casaram ali numa cerimônia íntima e foram, né, para a sua lua de mel. Mas a Laura, né, tinha dito pro Percival que um dos seus desejos era que a Miss Helcombe fosse morar com eles lá na casa dos Glyde, Percival Glyde. Então a Laura agora era Lady Glyde, né, depois do casamento. Então a Miss Helcombe foi morar então na casa. Quando eles estavam voltando da lua de mel, a Mari, né, Miss Helcombe, já estava esperando eles lá, muito feliz, muito animada, porque estava com saudades da irmã. Elas sempre foram muito íntimas, sempre moraram juntas. Era sempre as duas apenas, elas eram grudadas, faziam tudo juntas, né? Elas tinham esse espírito de proteção. Junto com o casal ali, com o Percival Glyde e com a Laura, veio também um casal de amigos do Percival, que era o Conde e a Condessa Fosco. O Conde é aquele personagem muito importante que eu também falei pra vocês. A Laura não gostava nada do Conde Fosco, ela chamava ele de espião, inclusive, e ela tinha uma repulsa por ele, mas o Conde Fosco gostou muito da Marian, e a Marian também achava ele um senhor muito gentil, né, muito querido, então ela gostava ali do Conde Fosco. Mas tinha alguma coisa estranha acontecendo naquela casa. Perto da casa ali dos Glyde tinha um refúgio, eu esqueci o termo que o autor usa no livro, mas como se fosse uma casa perto de um lago, que era distante da casa principal, mas era uma casinha perto de um lago, como se fosse assim um esconderijo, sabe? Então a Laura gostava muito de passear por ali, ela e a Marian, elas ficavam sozinhas ali, tinham seu tempo de irmã juntas. E numa dessas idas ali, elas recebem, né, um bilhete, veio uma mulher de branco
dizendo de novo que ela era a Anne, né, que era a mulher de branco, e que ela tinha um segredo para revelar, né, do Percival Glyde. Então o livro ele começa a girar em torno desse segredo, né? Então elas querem saber que segredo é esse, se o Fosco sabia qual era esse segredo, por que era esse segredo, o que o Percival tinha relação com a Anne, por que essa relação dos dois, se eles já se conheciam. Então a Laura começou a ficar meio desconfiada do marido. E nesse tempo elas estavam muito tristes porque não tinham o Walter ali para ajudar elas, né? O Walter então era um amigo muito, muito firme delas e elas sentiam falta dele por essa ajuda e porque a Laura ainda amava, né? Então o Walter. Eu vou falar agora alguns spoilers. Então, se você não leu o livro ainda, eu sugiro que você pare aqui e que você volte depois que você finalizar, porque eu quero falar alguns detalhes do livro que eu acho importante falar e não tem como não dar spoiler. Ali depois ela consegue, né, enfim, ver a mulher de branco, mas ela não consegue falar com ela. A mulher de branco não consegue falar qual é esse segredo, né? O Conde começa a desconfiar que a Laura e a mulher de branco estão se falando, então ele tenta intervir. Ele também tinha interesse, né, no casamento do Percival e da Laura. Depois a gente vai descobrir que, na verdade, o casamento do Percival foi por puro interesse, porque o Percival ele estava falido, ele não tinha mais nenhum dinheiro, ele estava devendo para todo mundo. Então, a única solução dele era casar com a Laura, porque ela tinha a herança do pai, ela tinha, então, algumas libras guardadas, algumas rendas. Então, pro Percival, a única saída de ele se manter vivo, de se manter no status que ele estava, era casando com a Laura. Chegou um dia que ele queria que a Laura assinasse um contrato ali e que ele precisava de testemunha, e a Laura disse que não ia assinar. A Miss Helcom que também não era, né, para ela assinar, ele queria testemunha que seria o Conde e a Condessa. O Conde já falou que ele achava melhor só um de testemunha e a Miss Helcom, então que seria melhor, né, para eles que a Miss Helcom fosse testemunha e não o Conde e a Condessa juntos. Então a gente começa a desconfiar de o que era aquele documento, porque ele dizia para Laura que ela não precisava ler, que ela podia confiar no marido. E a Laura dizia que não, né? Que ela não iria assinar nada sem ler. Então começa ali uma briga. A Laura enfrenta o Percival, que ela já tá meio desconfiada daquele segredo. O Percival, ele descobre que a Laura teve contato com a Anne, né? Com a mulher de branco. Ele fica assustado, ele quer saber o que a mulher falou para ela. Ele então forçou a mulher, só que a Anne não chegou a falar nada pra Laura, né? Mas então ele força muito a Laura, ela fica muito frágil, ela começa a ficar um pouco doente. Então eles têm essa discussão. E aí meio que o casamento dos dois assim já era ruim, ficou pior ainda. E a gente vê o Conde, ele meio defendia a Laura, mesmo a Laura odiando ele, né? Já Condessa, ela não aparece tanto assim na história, ela aparece, ela tem algumas partes importantes, mas ela sempre era muito submissa ao marido, ela fazia tudo que ele queria. Então eles ficam ali naquela briga do contrato e tal, e a Laura acaba não assinando, e elas descobrem então que ele tinha um prazo de 3 meses, caso ela não assinasse, que era para pagar as dívidas. Então esse contrato provavelmente era para que a Laura assumisse as dívidas e passasse o dinheiro dela, né, pro Percival. Então, além daquele segredo que o Percival tinha, ele precisava fazer com que a Laura assinasse o contrato. Então, o Percival ele estava muito nervoso e o Conde acabava acalmando o Percival. Durante esse tempo, a Miss Helcom acabou ficando muito doente. A Laura ficou muito preocupada, né, com a irmã, que, né, como eu falei, elas eram muito próximas, elas só tinham uma a outra. E veio um médico tentar examinar, a Miss Helcom estava com muita febre. O Conde então começa a formular alguma maneira para que a Laura não ficasse mais em Limerick House, ou para que ela assinasse o contrato, para que ela fosse para longe, porque ele sabia que essa era a melhor estratégia. Então o Conde ele estava tentando manipular algumas coisas. Como eu falei, a Miss Helcom ela acabou ficando muito doente, a Laura muito preocupada, até que o Conde Fosco, né, queria fazer alguns remédios, eles não deixavam, porque o Conde, ele gostava muito, né, de experimentos de remédio, ele fazia, assim, ele era muito apaixonado pela medicina. Depois, no final, a gente vai descobrir que ele estudava química, enfim. E descobriram, então, que a Miss Helcom, ela acabou tendo tifo, né, que é uma doença muito contagiosa, ela tava com muita febre, ela tava, assim, muito de cama. E aí, como a Laura era muito frágil, a Laura não podia cuidar da irmã, né? Então, o que eles fizeram? Então, aproveitando aí o gancho de que
eles queriam que a Laura saísse da residência, eles falaram que a Miss Helcomb tinha sido transferida para Londres, que a Laura tinha que ir também para lá, né? Então aí elas já queriam ter saído da residência, elas queriam ter fugido. Aí a Laura ficou meio desconfiada porque a irmã foi sem ela, então o problema ali, né, que ela ficou meio desconfiada, mas ela foi para Londres. Nesse período, o Conde já estava em Londres, o Conde e a Condessa. Eles já tinham saído ali da residência dos Fairley e já tinham ido então para Londres com a desculpa de que a irmã estava lá, de que a irmã tinha ido também para casa do tio, enfim. Toda uma combinação que o Conde tinha feito junto com o Percival para que a Laura fosse, né, então, para Londres. A gente descobre, então, que a Miss Helcomb, ela não tinha ido para Londres, que ela tinha sido levada para um lugar escondido da mansão, onde ninguém via, só estava ela e a empregada. Então, elas permaneciam na mansão, a Miss Helcomb tinha melhorado, e a Laura acaba indo para Londres de qualquer forma. Quando a Laura chega em Londres, ela é surpreendida pelo Conde Fosco na estação. E do nada, então, é descoberto que a Laura, né, que a Lady Glyde, morre do coração na casa do Conde. Então, quando chega ali na residência do Conde Fosco, quem estava ali era a Anne, né, Catterick. Então, elas são trocadas. A Anne, ela está ali no lugar da Lady Glyde, na residência dos Fosco. Então ela é apresentada aos criados como Lady Glyde. Ela começa a ficar muito doente e do nada ela tem um ataque e simplesmente ela morre. Depois a gente vai descobrir que a Anne, ela já tinha problema de coração. Então tudo o que o Conde precisava era que ela morresse e tudo deu certo, né? E por que o Conde tinha tanto interesse na morte da Laura? A Condessa Fosco era tia da Laura Fairley, né? Era irmã do pai. Então, assim, a partir do momento que a Laura morresse, o que ela já tinha herdado da mãe ficava para o Percival, e a futura herança que ela receberia do tio ficaria para a Condessa Fosco. Então, ambos tinham interesse na morte da Laura, e por isso que o Conde ajeitou tudo isso. Enquanto isso, a Laura estava no lugar da Anne, né, no hospício, e depois a gente descobre que a Miss Helcomb, ela melhora e ela vai até o hospício para salvar a irmã dela. Então ela consegue resgatar e fugir com a irmã, e as duas vão viver ali em Londres por algum tempo. Nesse tempo, o Walter, ele tinha ido embora para a América Central e ele está de volta e ele descobre então, né, a suposta morte da Laura. Então ele vai até o túmulo onde ela supostamente estaria enterrada e chora muito, fica bem nervoso porque ele ainda amava a Laura. E aí ele vê duas mulheres, né, de véu, de guarda-chuva ali no túmulo, até que ele descobre que a Laura, ela não tinha morrido e que na verdade foi tudo uma armação do Conde Fosco. Então eles ficam ali, eles se unem, os três ficam muito amigos. Então o Walter diz que vai ajudar a Laura a revelar então toda a verdade para todo mundo, né? Eles acabam indo morar juntos, né? E ele diz que ele vai investigar tudo o que aconteceu para que ela volte a ser chamada então de Laura Fairley. Então o Walter, ele vai atrás, né, dessas confissões, ele tenta ir atrás do Percival, de pessoas importantes, e ele acaba descobrindo então o segredo do Percival Glyde. Na verdade, assim, gente, o segredo, ele não é tão segredo assim, sabe? Eu achei que seria, nossa, um super segredo. Queria ser o plot twist, eu esperava muito. Porque, como eu falei, o autor, ele envolve muita gente, ele traz um suspense, ele deixa a gente curioso para saber o que vai acontecer, qual vai ser o segredo, qual foi as coisas que aconteceram, por que disso, por que aquilo. Eu fiz 1000 teorias na minha cabeça, nossa, eu teorizei várias coisas. E, na verdade, assim, o grande segredo que o Percival escondia era que ele era filho bastardo. O pai e a mãe dele, eles nunca foram casados, né, na igreja. Então, pela lei, o Percival, ele não era herdeiro do pai, né? Ele não tinha direito à mansão dos Glyde, ele não tinha direito a nada, ao título dele também, de Sir, e por isso ele conheceu a mãe da Anne Catterick numa localidade que era onde os pais moravam, acho que aí foi onde ele nasceu, e ele então falsificou a certidão de casamento dos pais, registrou no livro da igreja, falsificou isso, falsificou também a sua certidão de nascimento, colocando o nome do pai, e quem ajudou ele a fazer isso foi a mãe da Anne. Nessa época que ela ajudou o Sir Percival ali, aconteceu um escândalo,
Ele viveu durante a vida inteira, então, mandando dinheiro para a mãe da Anne, ele que sustentava a Anne, e a Anne nunca gostava dele. Até que um dia ela soltou para ele que ela conhecia o segredo, mas na verdade a Anne não conhecia. Que a Anne, ela já tinha esses problemas mentais desde muito criança. E então por isso o Percival resolveu mandar a Anne pro hospício, e é daí então, né, que ele conhece. Gente, eu tive assim mil teorias de que ele podia ser o pai da Anne, que ele podia ser irmão, que ele podia já ter casado com a Anne, dizer que ela era louca, que ele ficou com todo o dinheiro. Enfim, eu fiz mil teorias e na verdade a teoria era um simples segredo. Tudo isso então acontece, a gente vai descobrindo então o segredo. O Walter vai narrando como ele fez essas descobertas. Eu achei a narrativa do autor muito boa. No final então a gente tem a confissão do Conde Fosco de que ele que arquitetou tudo para ajudar o Percival. E esse então é a história, né? A gente tem um final trágico ali pro Senhor Fosco também, que esse eu não vou contar porque é legal de ler. Como o Walter conseguiu a confissão, como ele foi atrás, ele realmente investigou tudo, né? Ele realmente se dedicou para Laura. Não vou contar qual foi o final da Laura e do Walter também, isso vocês vão ter que descobrir. No geral, eu gostei muito da escrita do Wilkie Collins, eu quero ler mais obras dele. Quero sim, né, conhecer mais esse autor da era vitoriana. Inclusive, a editora Pedra Azul trouxe aí lançamentos do Wilkie Collins, né? Então eu já estou ansiosíssima para ler, para conhecer mais esse autor. A escrita dele realmente me envolveu muito, me fez querer descobrir as coisas, mas a única coisa que realmente, assim, que não foi um livro favoritado, 5 estrelas, foi a questão do plot twist, então, né? Eu esperava mais, então, desse plot, desse super segredo que o Percival escondia, mas, sem dúvidas, né, não foi isso que vai me impedir de ler outras coisas do autor. Como eu falei, eu gostei muito da escrita, gosto muito desse estilo de era vitoriana, eu gostei das descrições que ele faz, de como ele consegue mostrar pra gente os personagens, envolver a gente na leitura. No geral, foi sim um livro muito bom. Não esquece que você tem desconto para adquirir esse livro no site da editora Pedra Azul. É Cida, eu vou deixar aqui no box de descrição o link para vocês adquirirem. Essa edição da Pedra Azul está muito bonita. Como eu falei, eles sempre trazem títulos inéditos para o Brasil. Eles têm esse cuidado, né, com capa, contracapa, enfim, é um livro muito bonito e eu gostei muito dessa experiência. Eu sou muito grata pela parceria com a editora Pedra Azul. Quando eu fui selecionada foi uma honra e quero ler mais livros do Wilkie Collins, mais livros trazidos pela editora Pedra Azul. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse livro, se você já conhecia esse autor ou se você ficou com vontade de ler alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas, de indicar esse vídeo para algum amigo que gosta de ler. Vou deixar no box da descrição todos os meus links úteis, links da Amazon, lembrando que comprando qualquer item através desses links você ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar também todos os cupons de desconto que temos disponíveis aqui no box da descrição. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.